Falando então sobre hipnose, eu vou pedir uma fala pedagógica para a gente poder abrir esse programa e pedir para que você então conceitue a hipnose e também fale um pouco sobre as suas aplicações. Claro que a história da hipnose ela é extremamente longa, né? Porque muitas pessoas acreditam que a hipnose ela surgiu lá na época de Freud, com Charcot, lá na Inglaterra. Mas na verdade não, a hipnose ela é extremamente muito mais antiga, ela é milenar. Ela veio lá, os primeiros requisitos, né, ou os primeiros relatos de hipnose que nós temos conhecimento veio lá do Antigo Egito. Então, desde aquela época, eles já utilizavam de alguns rituais onde as pessoas, de certa forma, entravam já no que nós chamamos vulgarmente de transe, né? E através desses rituais eles faziam contatos, tinham visualizações, sentiam coisas diferentes no seu corpo. Então, de lá para cá, a coisa começou a se desenvolver ainda muito no sentido do, vamos dizer assim, espiritual. Só que, através desses milênios que foram percorridos, ela foi evoluindo a tal ponto que foi sendo observado que não necessariamente isso que era considerado transe hipnótico era algo voltado mais para a linha da religiosidade ou espiritualidade, mas era algo que poderia ser observado cientificamente. Então passou-se por vários momentos da história da humanidade, ainda no sentido de rituais, até chegar o momento em que alguns médicos começaram a observar que isso não necessariamente era somente ritualístico, somente era da espiritualidade, mas poderia ser, de alguma forma, uma ferramenta para a própria ciência, para a própria medicina daquela época. E um dos que estudaram a hipnose foi Charcot. Então, Charcot começou a estudar a hipnose, começou a aprender sobre a hipnose, e aí então ele começou a palestrar sobre. Freud, então, todo mundo deve conhecer Freud, quem gosta de psicologia conhece Freud, né? Ele começou a observar que estava tendo esses rumores, estava tendo uma movimentação diferente dentro do campo da medicina. E ele, muito curioso, né, para entender como é que poderia talvez tratar a histeria, né, que naquela época eram pessoas que às vezes tinham alguma doença que a gente poderia dizer já que seria alguma patologia, uma psicopatologia, e que não se sabia como poderia ser tratado dentro do campo da medicina, ele entendeu que a hipnose poderia ser aí a solução. E aí, então, ele vai até a Inglaterra, ele tem aí esses momentos de estudo com Charcot e tantos outros médicos, né, que observavam, né, aquele momento incrível onde Charcot fazia, por exemplo, essa pessoa não anda, agora vou colocar ela nesse processo de relaxamento, vou dar uma sugestão e olhem o que acontece. Então, a pessoa estava lá, não conseguia andar, e aí ele falava, agora você vai conseguir andar normalmente. É claro que a pessoa até então não tinha nenhum sinal no corpo de quedas, de algum problema na medula óssea, em nenhum sentido, vamos dizer assim, não havia nenhum tipo de machucado fisiologicamente. Então, ele dava a sugestão e a pessoa voltava a andar normalmente. Assim também foi, essa pessoa aqui, ela tem tremores. Nós não sabemos por que tem, mas olha só o que acontece quando nós utilizamos da hipnose. Então, colocava a pessoa lá, a pessoa estava com tremores, relaxava o corpo, fazia aquele processo de elevar a concentração. Agora você vai parar de tremer. Olhos abertos, a pessoa estava normal. E então Freud achava aquilo incrível, ele ficava intrigado. E então, junto com esses estudos, junto a Charcot, ele começou a aplicar esse mesmo estilo, que hoje não é tão usual, tá? Inclusive, para nós falarmos de hipnose clínica, é bem diferente o contexto, mas naquela época ele começou a usar. E, inclusive, tem um filme, né, que esse filme todo aluno de psicologia já assistiu, que é Freud Além da Alma. É um filme bem antigo, tá? Inclusive, ele é preto e branco, mas o Freud Além da Alma, ele mostra, assim, todos os detalhes.